Vamos lá, lição de casa. Mais importante até do que a lição de casa, eu sei que alguns fizeram, outros tentaram e não conseguiram, não importa. O que importa é o quanto você se observou naquele momento e qual é a utilidade disso para você. Como é que você, o que você conseguiu notar de padrão, de reação e que você pode de repente fazer um uso disso, falar, caramba, isso está acontecendo em outras áreas da minha vida. Não é só nessa brincadeirinha simples que a gente fez aqui. E se eu expandir 24 horas por dia, de repente eu estou utilizando um padrão muito parecido e isso vai te ajudar a aumentar a consciência e também perceber alguns impactos aí que a gente vai usar, ok? Então vamos lá. Tipo 1, quem testou a lição de casa do tipo 1? E aí, como é que foi? Fernando. Peguei a bolacha e deixei nos legumes. Né? A primeira sensação é que, será que alguém está olhando? Legal. Se está olhando, o que pode acontecer? Então essa foi a sensação, talvez a sensação mais forte. Só que eu fiz isso com um objetivo. Tá bom, eu não vou mais comprar esse produto, não quero voltar para a bolacha, eu preciso deixá-lo em algum lugar. Tá. Então pensei nisso e no instante seguinte falou, estou me livrando dele. Segui em frente. Ok. Pronto. Legal. Foi isso que eu fiz. Tá ótimo. Maravilhoso. E o interessante é perceber essa sensação que você descreveu muito bem, que é o seguinte, normalmente quando o tipo 1 ele faz uma coisa que ele imagina que está fora do procedimento, que vai de alguma maneira tá fora do que é para ser feito, isso. Vem uma sensação que muitos descrevem para mim, é como se fosse uma câmera que está fora me filmando. Exatamente. E alguém está me vendo. Tal qual o livro 1984. Eu nunca li o livro. Mas é isso. Mas é isso aí mesmo. Você está sempre vigiado por uma câmera, sempre tem alguém olhando, e você não consegue ver quem é que está te olhando. Legal. E é exatamente essa descrição que quase todos os uns falam para mim. Ele fala, ó, é como se fosse uma sensação. E a sensação que eu tive, eu já ouvi coisas do tipo, a sensação que eu tive a hora que eu deixei lá, uma pessoa me olhou e eu estou na cadeia. Vou pro Carandiru. Claro, varia de pessoa para pessoa. E aonde que está o importante disso? Na minha opinião, é muito importante perceber. Tomar consciência que essa câmera externa que te vigia e te presta atenção se você está ou não está fazendo as coisas como elas deveriam ser feitas, ela é uma câmera interna, não é uma câmera externa. Agora, tomar consciência disso vai fazer com que vocês, por exemplo, no trabalho, quantas vezes não acontece isso? A pessoa está lá olhando para o lado, eu estou mexendo, estou achando que é comigo. Estou achando que tem uma câmera me vendo fazer errado. Estou achando que aquela pessoa está me criticando. E na verdade não é nada disso. Ou é só uma parcela. É muito mais a câmera interna, junto com aquele julgamento interno, que está fazendo toda essa interpretação. Então usar esse pequeno trabalho e essa sensação de, opa, estão me olhando, e ver em que outras áreas que eu estou tendo a mesma sensação. Em casa, de repente, eu estou fazendo uma coisa e alguém da minha família está e essa pessoa está me criticando. Ou será que eu estou... E não é nada disso. É a própria câmera interna que é mais ou menos uma vez. Então, como que as coisas ficam mais tranquilas? A gente vai falar isso no painel. Na medida em que essa câmera interna ela for sendo reeducada, né? Ela for pegando mais leve e eu começo a distinguir o que é esta câmera e o que é de fato a realidade. Então, essa lição foi muito legal. Foi sim. Obrigado, Fernando. Tipo 2, quem testou a lição de casa do 2? Eu tive que pegar um dos meus escolhidos, né? E dizer para ele o que eu gostaria, enfim, né? Falar para ele daquilo que eu preciso. E ainda escolhi uma pessoa que eu tenho muito contato e para quem eu me dou muito, né? Um super amigo meu. E a gente era para ter se encontrado ontem, aí por causa da chuva a gente acabou fazendo isso por telefone. E como ele trabalha com desenvolvimento também, eu disse para ele, olha, a introdução foi, olha, tem que fazer um exercício, etc e tal. Você deu uma maciada. Brincadeira. Você é o meu escolhido, né? E ele entendeu perfeitamente como funcionaria, etc, para eu poder me soltar, porque eu não ia falar nunca.
Aí expliquei, enfim, mas sei lá quantos anos a gente se conhece, e eu pontuei N frustrações que eu tinha de coisas que eu desejava durante todos esses anos, ele fez diferente, né? E idas ao teatro que ele atrasou e a gente não conseguiu entrar, e eu fiquei muito chateado, e sei lá, é tão difícil. Enfim, dele me ligar mais, da gente conseguir sair mais, dele não mudar porque se eu marco com você, eu te dou toda a atenção do mundo, pode estar ter um tsunami, eu vou, porque eu marquei com você e eu não vou falhar com você, e ele não tem essa mesma ligação, né? E ele achou tudo muito bonito, achou muito legal, muito bacana, achou que ele sentia tudo isso, sabia que eu sentia tudo isso, mas que eu nunca tinha extravasado, né? E que se eu não dissesse para ele, ele não perceberia que o quanto isso era sofrido para mim, saber que ele atrasava, saber que ele me dava menos atenção do que eu dava para ele, enfim. Foi muito bacana. Doeu. Fiquei, né, mais ou menos como eu estou agora, assim, falar da gente é complicado, dá um bolo no estômago, engasguei, e eu dou treinamento todo dia e não engasgo. Em alguns momentos me senti inferiorizado, porque como assim eu tenho que... né, eu tenho uma frustração, eu tenho uma coisa que eu gostaria de resolver e está no outro, essa resposta não está em mim, porque geralmente a gente é super poderoso, a gente resolve o problema de todo mundo, por que não? Legal. Complicado. Obrigado, Harold. Maravilhosa a sua lição. Acho que ela traz vários pontos interessantes que a gente já conversou hoje de manhã, né? O 2 é um ser emocional, não adianta. 2 e 4, até o próprio 3 são seres emocionais. E na medida em que eles não acessam as emoções, fica faltando um pedaço muito significativo, muito forte. Né? Porque é assim que se relaciona principalmente com o mundo, e é uma riqueza muito grande de utilização. E principalmente para o 2, a gente sabe que o caminho de falar ou de expor isso é um caminho que tem dor. E é uma dor normalmente aqui no meio do peito mesmo, e é uma dor física. É uma dor de acesso ao que a gente chama de carência emocional, agora é extremamente positiva para crescimento. É por aí que aparece a coisa do amar-se a si próprio e do crescimento. 3. Quem é que fez? Quem é que tentou? Não existe tentar, né? Eu fiz. Claro. Eu cumpri 90% da minha meta. 90% da minha meta. Minha meta era ficar 10 minutos olhando para a parede, não podia meditar, não podia fazer nada. Eu consegui ficar 9 minutos torturantes hoje de manhã. Porque realmente, assim, a minha mente trabalha sempre no que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho tal atividade hoje, então hoje eu tenho que estar lá das 9 até a hora do almoço, na hora do almoço eu tenho que sair para comprar um presente, depois eu tenho que voltar para lá, depois à noite eu tenho aniversário, tudo eu tenho que fazer. E aí eu falei, não, eu tenho que descansar. E eu falei, vou pensar no final de semana. Aí começou, não posso planejar. Não, mas eu tenho que pensar num dia que eu tenho um final de semana livre. Aí eu comecei, não, semana que vem eu tenho tal coisa, no outro eu tenho tal. E eu não consegui nem pensar em quando eu vou ter um final de semana livre, porque eu tenho o quê? Descansar, que passou a ser uma meta descansar também. E é estranho, porque o relaxar para mim é muito difícil, é muito fora do meu comportamento normal. Né? É quase esmurrar a carne, ter que relaxar. Então, hoje eu realmente... 9 minutos que eu fiquei lá olhando para a parede, eu falei, eu não consigo, a minha mente não consegue se aquietar, eu não consigo relaxar e pensar, e não pensar em nada, ou pensar em coisas que não sejam coisas que eu tenho que fazer. E assim, Ernestina, para mim você conseguiu, tá? A meta do exercício era justamente essa, nunca foi ficar 10 minutos sem pensar, porque primeiro que não vai dar. E ninguém aqui nesta sala vai conseguir, não só o 3, tá? Agora, o que é a importância disso? Então, você teve uma auto-observação muito poderosa já, perceber. O 3 costuma pensar em verbo de ação, super comum.
Então, durante aqueles 5, 10 minutos, eu não estou pensando no outro, não, eu estou pensando em o que eu tenho que fazer. Então, se você tomar consciência desse padrão de pensamento, que é um padrão de pensamento de ação, ele já vai ser muito interessante, tá? Perceber a inquietude em relação a isso, e no painel de vocês eu vou, já falei, mas eu vou falar de novo no final da tarde. E o interessante é que aquela resposta que você pediu ontem, ela está aí. Está justamente no que é mais difícil para você, que é não fazer nada. Porque assim, quando o 3 perde o contato com o que ele chama de esperança, se você olhar na essência dele, é a esperança. E a verdade também, e com outros nomes. O que é a esperança? A esperança, entre muitas outras coisas, é uma compreensão de que o ritmo da natureza, o ritmo que as coisas acontecem é um ritmo da natureza e não um ritmo seu, um ritmo interno. E que por trás, e a verdade, por outro lado, diferente do auto-engano, é o seguinte: eu não sou a minha personalidade, por trás disso existe uma essência. Então na hora que minha personalidade não fizer nada, ficar quieta, vai emergir uma essência. Agora, para o 3 é muito difícil. Que história é essa de essência? Onde é que está esse negócio aí? Porque, pelo amor de Deus, isso é assustador. Agora, é aí que está. E aí é difícil, claro que é difícil. É um trabalho que vai durar eternamente. Por enquanto, e a gente vai falar, qual que é o importante? O 3 vai deixar de ser uma pessoa acelerada, que quer conquistar as coisas? Claro que não. Vai ser sempre um DNA, né? Agora, o quanto disso é ecológico? O que está interferindo na minha vida pessoal, o que eu gostaria de ter e não estou me permitindo. E aí é uma prática mesmo, né? De ir deixando, num primeiro momento, deixando inclusive os sentimentos que aparecerem, praticando tê-los naquele momento, praticando lidar com várias questões, enfim. Faz parte, a meta foi cumprida. E é legal, assim, no 3, que eu sempre vejo, os 3 normalmente sabem exatamente quantos minutos foram feitos da lição. Sempre tem uma métrica, eu aguentei 40 minutos, 4 minutos e 20 segundos, faltou 10, que é muito interessante também. E raramente eu vejo um 3 chegar no dia seguinte e falar, eu não fiz. Raramente. Diferente do 7 que tenta me enrolar o tempo inteiro, o 3 não, ele chega, faz, e às vezes é um barato porque ele chega e fala, olha, chega em casa, olha, avisa a família, peraí, antes de eu chegar, antes de eu dormir, dá licença que eu preciso fazer uma lição. E isso é muito legal, por vários motivos. Ok? Mas foi ótimo o trabalho. O 4, como é que foi? Então, na verdade, eu tinha que chegar e observar a sala ou a cozinha e ver que estava tudo lá e que, enfim, né, e estava tudo certo. Não faltava nada. Não faltava nada. Realmente, não falta nada, mas... Então tem o mas. Né? Aquela colher poderia, aquele vaso poderia, aquela... Então, assim, tem sempre o mas. Né? Então, assim, você deixa tudo, parece que lindo, maravilhoso, põe detalhes, não sei o quê, mas se... Então, assim, ficou mas, entendeu? Eu olhei, estava tudo lindo, tudo lá, tem tudo que eu preciso, tudo que eu quero, mas falta. Falta. E é interessante, Rita, que na hora que você fala falta, né, tua mão vem direto no coração, né? E é justamente uma sensação natural do 4, não estou dizendo que tá? De que a falta é realmente uma falta aqui. É uma sensação de falta eterna, que acompanha, tá? E o interessante do 4 é que, mesmo que ele atinja o que ele quer, na hora que atinge, perde a graça, porque a falta existe lá. É o padrão que a gente chama do padrão da falta. Parece que a gente sempre está correndo atrás de alguma coisa que você não sabe o que é, porque assim, eu quero isso, eu vou lá, eu tenho isso, mas não era bem assim, entendeu? Falta. Aí você fala, meu Deus, eu vou ficar correndo atrás e sempre vai faltar? Né? É horrível. A gente vai falar sobre isso no painel, mas assim, o que você me descreve assim com muita beleza e com muita consciência é exatamente o padrão emocional interno do tipo 4. Então vamos lá, 5. Quem que testou, tentou? Bom, primeiro que é muito sofrimento, né? Acho que é uma terapia de choque mesmo. E acho que você consegue colocar as piores características, ou as melhores, né? Para você fazer uma lição de casa dessa. Eu já cheguei sofrendo no restaurante
Você fala, como é que eu vou empatar o tempo do cara, sabe? Claro. Então, daí, o pior de tudo é que nós somos um restaurante que tinham 25 garçons, né? E aí tudo uniformizado, então você não sabia quem era quem. E eles são tão eficientes que eu pedi a coca sem gelo e ele trouxe com gelo. Né? Mandar tirar o gelo. E aí eu falei que eu queria sem gelo, ele foi lá e tirou o gelo. Né? Depois eu pedi para outro, não consegui pedir para o mesmo. Né? E mesmo assim eu continuava sofrendo, porque eu falei, pô, o que eu estou fazendo com esse cara, né? E no dia seguinte, como eu achei que eu tinha feito metade da tarefa só, hoje de manhã eu fiz a outra metade, tomando café na padaria. E aí eu pedi o café, café com leite um pouquinho mais claro. Daí o cara trouxe, eu falei para ele escurecer. Mas eu falo obrigado, eu não consigo ser antipático. Eu fico me lamentando. E aí a gente vai falar um pouquinho no painel, por que é difícil demandar do outro, assim? E a gente vai chegar numa questão que realmente para o 5 é muito difícil usar do tempo do outro no que ele considera, e a coisa do desperdício também. O tempo para o 5 é algo preciosíssimo, porque ele gosta de ter já inclusive uma previsão mental do quanto vai ser gasto. E isso tem a ver com a questão de prever a quantidade de energia, de ser o mais sucinto possível, inclusive porque o 5 não gosta que o tempo dele seja desperdiçado. Exato. Detesta. E por isso ele não vai desperdiçar do outro também. Então é mais ou menos uma troca, assim, na mesma medida, que tem as raízes. Nós paramos o carro aqui na porta, né, e tinha uma vaga assim, bem na porta aqui. Mas depois que elas saíram, eu fiquei incomodado, sabe? Eu falei, puta, eu vou atrapalhar alguém. É impossível não atrapalhar alguém aqui. Eu tirei o carro e pus aqui no hotel. Porque eu não... Sabe, um negócio interno, assim, que tá mexendo comigo. Legal. Super bem feita a lição de casa. Em 2 partes. E a gente vai falar um pouco no painel e como é que a gente pode expandir isso. Porque muitas vezes, e aí uma questão legal do 5, claro que você não quer desperdiçar o tempo das pessoas e muito menos fazer qualquer tipo de mau uso disso. É só um trabalho que a gente fez aqui. Agora, quantas vezes também fica difícil ou a economia de envolvimento é maior do que precisava. E dá para se atirar mais na vida, mais nas experiências, com menos planejamento e uma série de coisas ligadas a não controlar tanto o uso da energia, do tempo, de outras coisas aí. Mas a gente vai falar sobre isso no painel. 6. Eu fiz de novo. Eu fiz da outra vez, foi mais difícil. Mas eu fui fazendo e verbalizando para elas entenderem como era. O Nicolai pediu para fazer, quando o farol ficar vermelho. Aí quando eu virava a esquina, já no quarteirão, a 500, 600 metros, já estava olhando. Aí ficou amarelo, eu falei, já ficou amarelo, tem 2 caras na esquerda, tem um motoboy aqui, tem um carro atrás. Acho que eu vou mais lento ou vou mais rápido, não pensei ainda. Então, qual o jeito mais fácil de sair? Falei, é impossível ficar olhando para vermelho esperando. Aí na outra rua, vai ficar vermelho e tal. Tá chegando um cara, ele tá de cadeira de roda, não tem problema. Do outro lado, tem outro cara. E tinha coisas que eu não falava. Bom, se eu precisar correr, o que eu faço? Eu não vou contar para elas para não ficarem nervosas. Mas eu boto o câmbio no manual que eu consigo arrancar mais rápido. No automático demora muito. E eu vou fazendo. É sem querer. Não existe para olhar para um farol, ficou vermelho. Não tem como. Ficou vermelho, para aí. Tem tudo em volta do farol vermelho pronto para ir embora ou não, descer do carro, coisas do tipo. Claro que legal, assim, isso pode variar de pessoa para pessoa. Não obrigatoriamente todos os 6 vão se comportar assim no trânsito, por exemplo. É um teste que... Agora, o que é legal perceber, e no caso do Átila fica muito legal, é esse padrão de antecipação, né? E uma antecipação que muitas vezes está prevendo o que pode acontecer de pior, e não necessariamente o que pode acontecer de difícil. Então há um padrão de antecipar o futuro, como ele falou, e muito rápido. Então antes de eu chegar lá, a gente fala que o 6 tem os olhos de scanner, sem perceber. Ele já viu tudo, está lá, a saída de emergência, está aqui. É muito rápido. Só que ao ver isso, não é uma coisa que passa desapercebida. Percebi, pronto, não é. Eu vi, a partir do que eu vi, eu crio uma ideia de que algo pode não dar certo, que é só uma ideia, não é real.
Só que eu reajo a esta ideia e não a realidade. E reagir a esta ideia me dá uma impressão de insegurança e me dá ansiedade. Então, o grande interessante, a gente falou um pouquinho sobre, o Átila até falou sobre a meditação e tal, na hora que eu diminuo essa ideia que está girando aqui, e diminuo essa quantidade de pensamentos, eu corto muito desse sistema aqui, que se autoalimenta, né? Porque no fundo o 6, até pela projeção, ele reage muito mais ao mundo interno dele do que ao mundo externo. Claro que ele consegue enxergar lá no mundo externo fatores que comprovam a teoria, mas isso tem muito mais a ver com projeção do que com o que realmente está acontecendo. Então é um padrão muito legal de perceber, até porque com o tempo você começa a duvidar até do próprio padrão, o que é ótimo. Você vai falar, pô, será realmente que tem tanto risco? Deixa eu perguntar para as outras pessoas o que elas acham. Aí elas vão te dizer não, 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 não. Então de repente sou eu, vamos em frente. Ou não, tem sim. Então para o 6, uma das coisas importantes que a gente vai falar é a importância de checar outros pontos de vista em relação àquilo que não só o dele. Porque se ele confiar só na experiência interna, existe uma tendência a achar que as coisas vão pelo caminho mais difícil. Claro, com mais trabalho pessoal, isso vai diminuindo, você vai abrindo, vai acreditando que também pode dar certo. E a gente fala que uma coisa legal para o 6 é, eu não vou deixar de sentir uma insegurança ou um frio na barriga ao começar uma coisa nova. Isso não vai desaparecer, tá? E para nenhum tipo mental isso vai desaparecer, ou talvez para ninguém, mas para os mentais menos ainda. Mas eu vou fazer mesmo assim. Então, o segredo não está em não ter medo, que isso não existe. O medo é proteção. Está em fazer com medo, fazer apesar do medo. E testar, será mesmo? Vamos tentar. Isso é uma das grandes riquezas aí que a gente vê com o 6 que começa a se atirar mais, decidir mais rápido e conquistar outras coisas. E tem tudo a ver com movimentos de crescimento que ele faz, que à tarde também a gente vai falar um pouquinho mais. Obrigado, viu, Átila? 7. Como é que foi? Tá aí a redação? Terrível. Mas cadê ela? Tá aí? Tá aqui. Legal. Não precisa ler não, tá? Não, né? Lógico Foi muito difícil. Primeiro eu saí daqui e falei, frustração. Será que eu tive alguma? Aí eu perguntei pro meu pai, pai, por que eu sou frustrada? Ele falou, não sei, você tem que descobrir. Falei, tá. Aí encontrei com meu namorado, fiz a mesma pergunta. Ele começou a falar várias. Aí eu falei, imagina, mas... Falei, lógico que não, isso foram escolhas, não é frustração. Aí cheguei em casa, sentei. Quando eu percebi, eu estava olhando o computador, fazendo outra coisa. Falei, não vou conseguir fazer. Subi, deitei na cama, fiquei olhando para a parede branca. Falei, agora você vai fazer. Acho que demorei meia hora para fazer. Só que, na verdade, assim, frustração, acredito que não foram. Porque foi uma escolha. Né? Enquadrei como frustração, porque precisava fazer o exercício. Claro. Mas, para mim, no momento, foi uma escolha minha. Aqui, no caso, foi que eu citei uma aqui, da faculdade, que sou formada em marketing. Falei, me frustrou não trabalhar na área. Na época, para mim, seria muito melhor trabalhar com vendas do que em criação de marketing. Foi uma escolha que eu fiz, que para mim era melhor. Só que hoje, se fosse hoje, eu faria diferente. Legal. Muito bom. É um primeiro passo fantástico, tá? Já perceber esse padrão, né? De caramba, mas por que será que quando eu olho para trás da minha vida eu não encontro nada? Caraca, aliás, eu nem lembro das coisas difíceis. Parece que só teve coisa boa. Que interessante. Por que os outros não são assim? Então, este primeiro padrão é importante de perceber. Claro que ninguém vai querer mudar isso. Esse é um padrão positivo. E às vezes o 7 pergunta, para que mudar isso? E aí no painel de vocês eu vou falar alguns possíveis ganhos disso. E se vocês estiverem abertos e quiserem, a gente pode ir um pouquinho mais fundo e ver qual é o ganho que você pode ter nisso. Agora é muito legal já perceber também esse padrão de se desviar. Então na hora que eu tenho alguma coisa que é um pouco mais difícil, o meu inconsciente muito sabiamente vai me distrair para qualquer coisa que aconteça. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. Só depois de ontem, de descobrir como agiu o 7, eu falei, nossa, eu me distraio muito fácil. E eu nunca tinha percebido isso, que qualquer coisa tirava minha atenção. Eu tinha que realmente me concentrar em fazer alguma coisa de dificuldade, eu
dispersava. Exatamente, acho que para não fazer. Legal. Obrigado. Muito bom. Já ganhou o microfone, né, Dani? Bom, a minha experiência foi nesse sentido, mas teve algo a mais. Quando eu me deparei de ter que fazer a tarefa e eu não encontrei essas frustrações como ela, eu falei, eu não sou 7. Eu fiquei pensando, como é que eu posso ter feito tantas coisas? Porque quando você tem vontade de fazer tudo, você não consegue fazer tudo. E o que eu não fiz? Porque eu não estou vendo isso como uma frustração. Eu vejo isso como o que eu posso ainda fazer. Eu não vejo que eu perdi. Eu vejo que eu ainda posso fazer. Eu tenho isso planejado na minha cabeça que eu ainda vou fazer. Então, por exemplo, eu gostaria de ter morado no exterior. Não fiz, mas eu ainda que vou fazer. Eu gostaria de ter aprendido a tocar violão. Estou com o violão lá em casa. Não comecei ainda porque eu não tive tempo. Mas vou fazer. Aí, quando me veio essa dúvida, eu, de novo, peguei as anotações que a gente aprendeu ontem e tal. Falei, será que eu não sou o 3? Eu fiquei numa dúvida, acho que eu fiquei umas 2 horas para eu chegar numa conclusão. Aí eu falei, não, eu não sou o 3. Porque todos os dias eu faço minha listinha do que eu tenho que fazer. Muitas coisas. Só que eu não lembro que o dia tem 24 horas. E eu nunca consigo cumprir todas. Só que não me dói passar para o dia seguinte. Não me dói procrastinar isso. E é legal porque essa semana eu tive reunião de feedback com a minha gerente e eu tinha que apontar o que eu precisava melhorar. E uma das coisas que eu coloquei para ela que eu reconheci foi não estar cumprindo prazos das coisas, porque eu assumia muitas tarefas e não estava cumprindo. Então isso me fez relacionar. Legal. Né? Mas também assim, é algo que não me mata não cumprir, mas atrapalha o andamento do trabalho, né? Aí é importante, eu vou te dizer, continue duvidando ainda, a gente ainda vai ter o painel do 7, isso vai ajudar também, eu posso te ajudar depois aí, porque no fundo essas coisas podem ser indicativos, que eu não sou 3, que eu sou 7, podem, mas não são obrigatórias, elas são comportamentos também, tá? O que realmente vai diferenciar é a gente investigar lá no fundo, qual é a paixão maior? É a gula? Por prazeres e experiências, como até muitas vezes uma fuga de uma experiência de dor emocional, ou é a questão da vaidade, ou é a questão ligada ao ponto 3, né? Então, do auto-engano. Então, é isso que no fundo vai definir entre uma coisa e outra. Às vezes, entre 7 e 3 pode ficar difícil, tá? E, assim, porque até pela característica eu já vi gente de 7-3 levar um dia 2 para perceber. Às vezes quando ou é um 3 que circulou num ambiente muito 7 por muito tempo, ele acaba trazendo essa modelagem para ele, ou um 7 que às vezes é mais forte com meta, com resultado e com outras coisas assim, que também acaba se confundindo. Então as duas vias são possíveis. Só que na hora que você descobrir o que move, que daqui a pouco vai acontecer, aí é como se caísse uma ficha e tudo se esclarecesse. E ver que são personalidades, no fundo, muito diferentes. Mas no externo, elas podem se parecer bastante. Tá? Eu ainda não estou totalmente certa, mas eu acho que é a segunda opção. Eu acho que é o 7 com tendências para o 3 por necessidades. Entendi. A da vida, porque eu comecei a refletir sobre isso. Antigamente eu não era assim, há 10, 11 anos atrás, eu não era assim. Quando eu fui morar sozinha e ter que me sustentar, a vida me forçou a aprender algumas coisas que eu acho que eu desenvolvi a parte do 3, de ter que fazer, porque se eu não fizesse, quem ia fazer? Claro. Eu refleti sobre isso ontem também, mas... É bem possível também, é uma possibilidade, com certeza. E a gente fala, as questões de vida, elas influenciam nos comportamentos, com certeza. Agora, elas não mexem na emoção maior que traz isso aí. Mas daqui a pouco a gente tá chegando lá. 8. Então, eu comecei a falar, eu falei, eu acho que 30 segundos, ou eu não sei quanto, porque eu acho que eu tenho muito do 7, porque eu sou muito desorganizada, eu começo a fazer uma coisa, daqui a pouco eu estou fazendo outra, eu sou hiperativa. Mas assim, eu comecei a falar de mim, depois eu comecei a perguntar para ele, fala de mim, como que eu sou? E no final das contas a gente estava falando dele, no final da conversa. Obrigado, Camila. 9. Bom, a minha atividade era falar 15 minutos com alguém sobre os meus sucessos, né, os momentos que eu fui o centro. Que você tem muitos, né, Jo?
Ai, Nicolai. Primeiro que eu achei que 15 minutos para falar de sucessos era assim, nossa, são 29 anos, eu acho que 15 minutos ainda é muito tempo. Porque a preocupação é sempre assim, eu fiz alguma coisa, mas eu acho que sempre respinga em alguém. Eu fiz, mas teve ajuda de alguém. Então é quase que esquizofrênico eu falar de algo que eu fiz dissociado de pessoas. E aí foi tenso, assim, né, para ligar. Falei, para quem que eu vou ligar? Eu vou ligar para alguém que me conheça bastante e que não vai achar que eu tô me achando, né? A última bolacha, né? E aí eu liguei para minha amiga, né, a Thaís, que sempre me aguenta, e eu comecei a falar. Ela, não, Gi, é isso mesmo, você fez. Mas foi assim, consegui falar uma coisa e no final eu falei, tá, na verdade era uma lição de casa. Que eu não ia conseguir dormir com aquela sensação de que eu fui mais, sabe? Claro. Então é isso. E isso é muito legal no 9, e a gente brinca, porque às vezes o 9 fala pra gente, mas espera aí, mas eu não quero ser mais que ninguém. Mas não é pra ser mais mesmo, né? A gente faz, é só pra ser igual, se colocar, porque pro 9 é muito forte a coisa da equipe. Ele é o natural team builder mesmo. Então sempre vai ser de todo mundo. O que não pode ser é fazer as coisas, ter as coisas e não fazer nenhum tipo de promoção. Até porque a equipe pode ficar prejudicada, ou você mesmo, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no painel, tá bom?